Fala, seus milionários, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Papo Milionário, onde histórias que se transformaram em legado, trazemos uma presença ilustre de uma pessoa que super especial, que está impactando a vida de muitas pessoas e levantando a autoestima, trazendo aquele ar gostoso de ter um sorriso tão bonito. E ela está aqui do nosso lado, ela tem uma história impactante e vocês vão ouvir, vocês vão conhecer de perto. Eduarda Sabadini, é isso? Isso mesmo. Fala pra gente, Eduarda, quem é Eduarda de fato? E também, primeiramente, é uma honra te ter por aqui. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E é uma alegria, né, compartilhar um pouquinho da minha história aí do dia a dia. A gente não consegue trazer tudo, né, de uma vez, mas vamos tentar aí de uma forma breve trazer o máximo de informações legais que a gente tem para compartilhar. Quem é a Eduarda, né? A Eduarda é uma criancinha que nasceu na periferia, né, da Grande Vitória. Que tem os pais muito jovens, inclusive isso é uma fama, né? Faz uma fama lá na clínica, entre os pacientes, entre amigos também. Quando eu nasci, minha mãe tinha 14 anos, meu pai 20. Minha mãe trabalhou a vida inteira como caixa de supermercado e meu pai motoboy, né? Entregava pizza, enfim. E vim de uma família muito, muito, muito simples, onde a probabilidade de dar certo profissionalmente era muito pequena, né? Mas nós estamos aí hoje para contar a história, né? E inspirar outras pessoas que talvez se encontrem nessa situação que eu já me encontrei e motivá-las a continuar, né? Lutando pelos objetivos, porque todos nós somos capazes, todos nós temos possibilidades de chegar onde a gente quer. E como foi sua infância, doutora? Você sempre teve um sonho de ser dentista? Não, É, sério mesmo? não, né? Durante a infância eu não tinha nada em específico assim que eu pensava em atuar, né? Na verdade, eu queria ser uma coisa muito diferente de dentista. Hoje eu amo a odontologia, né? Amo o que eu faço, amo transformar vidas através dos sorrisos, né? E acabo participando de muitas histórias, né? De muitos pacientes, me envolvendo com a história dos pacientes. Mas antes de ser dentista, eu queria ser atriz, né? Atriz? Atriz. É de filme, de De novela? tudo, teatro, Ah, é? tudo que envolve teatro. Então você já atuou? Já Não. atuei em peça teatral, já Ah, participei de grupo de teatro, já estudei na Fafi, em Vitória, já fiz teatro pela Prefeitura de Vitória, já viajei o Brasil. Só que é isso na minha adolescência, né? Porém, como a minha família ela era muito humilde, na época em que eu fazia teatro, quando eu passava nas provas e tudo mais, o investimento que era necessário era muito alto para os meus pais, né? Para me levar para fora do estado. Então isso acabou impossibilitando. Mas hoje eu entendo que Deus ele teve outro rumo para minha vida, porque a partir do momento que eu escolhi a odontologia, eu entrei debaixo do favor de Deus e as coisas aconteceram. Né? Tanto que eu passei na Universidade Federal de primeira, nunca tinha tentado, não tentei nenhuma federal no mundo, só a UFES, e eu passei de primeira, de primeira. Você de sempre foi uma primeira. pessoa muito empenhada também no que Eu acredito fazia. que o pessoal fala, ah, você é inteligente. Eu falo, não, eu sou esforçada. Então, assim, vim de escola pública, nunca estudei em colégio particular. E me esforcei e passei durante o terceiro ano mesmo, né? Nem precisei formar no ensino médio, fazer o cursinho depois. Então, eu passei de cara, graças a Deus. Então, eu acredito assim que Deus me levou para outro rumo, né? Principalmente para que eu não me perdesse dos princípios, né, que eu acredito e que eu acredito também que agrade a Ele. Né? Hoje eu consigo ter essa visão. Mas foi por inspiração de alguém que falou, segue a Sim, meu odontologia. pai. O que que Ah, foi seu acontece? pai, né? Sim, meu pai, ele, como eu disse aqui anteriormente, ele foi muito tempo motoboy. E teve uma época da vida dele que ele foi motoboy de um laboratório de prótese dentária. Sabe as próteses, Hum, dentadura, lente de contato, coroa sobre implante. Tem um laboratório que faz, né, que confecciona para o dentista. E aí ele era motoboy de um laboratório. E aí ele ficou vendo, ele achou aquela área interessante e falou, cara, eu quero ser protético. E aí ele foi montando o laboratório dele, né, aos pouquinhos, e hoje ele é um protético, né, já tem alguns anos. E ele falou, minha filha, eu queria fazer odonto, mas hoje eu não posso. O que, que você acha de você fazer? Eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso. Vamos tentar odontologia. E aí tentei e passei.
Você pegou o sonho do seu pai. É, Isso é legal, tá? Porque ele ficou muito feliz com você. muito, muito, muito. Parece que ele tinha passado na universidade na época. E se você pudesse conversar com a Eduarda lá atrás, no começo, você falaria o que para ela? Ah, eu falaria para ela não ter medo, para ela acreditar nela, no potencial que ela tem, né, e sempre escutar os pais, né, porque é uma coisa que a gente precisa praticar e às vezes na adolescência ali a gente escuta mais ou menos. Então eu diria para ela isso, para ela não desistir, e principalmente para ela buscar aquilo que agrada, não só que vá contribuir na vida de outras pessoas, mas que vai agradar também o coração de Deus, né. O que a odontologia representa para você? A odontologia representa para mim, restauração de vidas, né, porque o sorriso ele é a porta de entrada, né, então hoje tem muitas pessoas oprimidas, que não conseguem conversar. Eu tenho pacientes, inclusive grandes empresários, que não conseguiam sorrir durante uma reunião, colocavam muita mão na frente da boca, não se sentia confortável e muitas vezes eles nem sabiam que tinham solução para o problema que eles tinham nos dentes, né. Então eu acho que além da saúde bucal, que tem que estar em primeiro lugar, a odontologia estética restauradora, ela proporciona autoestima, confiança, qualidade de vida, segurança para conversar, segurança para fechar negócios e dentre outras coisas. E teve um momento que você percebeu assim que não era somente dentes. Sim, a todo É, momento eu pensei isso. Principalmente virou uma chavinha quando eu, dei um foco maior nessa área de reabilitação estética. é que a pessoa sente mais assim, Se volta aquela autoestima, né? Muitas Sim, vezes a pessoa fica muito para baixo, segura, seguro. sim. E às vezes ela não tem noção, ela acha assim: "Ah, eu nasci assim, vou morrer assim", ninguém nunca apresentou uma segunda opção, uma outra alternativa para ela, né, então esse é o legal da odontologia estética. Você acha que falta muita informação ainda para as pessoas? Tenho Como você falou, certeza, tem falta muita pessoas ainda que informação. não sabem que tem essa solução. Sim, falta informação tanto para soluções, quanto informação também dentro do próprio procedimento, né. Por exemplo, hoje existem muitas objeções, né, para poder fazer o tratamento estético. "Ah, eu não vou fazer porque fica muito artificial. Eu não vou fazer porque vai desgastar muito o meu dente". Então, assim, falta informação tanto no aspecto estético, quanto também no aspecto de saúde, né. Às vezes a pessoa não sabe, por exemplo, que enquanto grávida ela tem uma reação maior, uma resposta hormonal maior, acúmulo de placa, então uma pessoa mais propensa a ter doença periodontal, né, na gengiva. Então, essa pessoa gestante, por exemplo, ela tem que ir mais ao dentista do que um não gestante, já que ela reage mais. Então, assim, as pessoas não sabem, é técnica de escovação, não sabem que a escova tem que ser macia, não sabem o sentido de escovação, né? Se escova assim, se escova reto, se joga da gengiva pro dente. Então, eu vejo que faltam informações básicas. Eu E, sinto muito isso hoje. e quando que o sorriso influencia na autoestima da pessoa? Eu acho que em qualquer momento. Eu acho que toda hora. A partir do momento que você acorda, que você vai conversar, seja com um familiar, com um cônjuge, no trabalho, numa igreja, numa empresa, numa palestra, num vídeo. Eu acho que assim, o sorriso ele está envolvido com tudo hoje, né? E quando a gente vê principalmente na área profissional, ele abre as oportunidades, né? Um sorriso é a porta de entrada, né? Com Qual a certeza. sua percepção e a sua visão sobre isso? A minha visão é que as pessoas elas precisam cada dia mais ter consciência, ter essa informação, para que elas possam ter experiência de vivenciar isso na vida delas também, né, de viver essa transformação que muitas vezes elas nem sabem que existem, ou tem a informação de forma errada, às vezes pega na internet, alguém falou isso, alguém falou aquilo, e deixa de conhecer a fundo por uma informação limitada, uma crença limitada que ela tem que alguém passou para ela. Né? Então, eu acho que as pessoas acabam deixando de viver, de ter novas versões de sorrir, de ter segurança a sorrir por falta de informação e às vezes até mesmo acesso a profissionais que podem trazer essa informação. Tem uma relação entre diferenças de saúde e sorriso, que muitas vezes a pessoa acha que o sorriso não é muito importante, né? Tá escovando os dentes, já basta. É. Tem sim, a gente tem a plena certeza que antes de você ter uma estética, você tem que ter a saúde bucal em dia. Não tem como eu tratar a estética de um paciente que não tem saúde bucal.
né? Então a gente faz toda essa etapa, trata a saúde bucal, depois a gente trata a função, né, mastigatória, fonética, e depois a gente entra com a parte reabilitadora e estética, né? Então, assim, a gente precisa casar as três coisas, não tem como ter estética sem ter saúde. Tem algum erro que as pessoas mais cometem e deixam de poder salvar seu dente? Tem um erro comum? Tem. As pessoas, elas muitas vezes, eu tô com um buraco no dente, ou fiz um canal, soltou o curativo, depois eu vejo, e aí quando vai ver o dente ele já tá tão danificado que tem que fazer a extração do dente e colocar um implante, né? Então, hoje isso é muito comum, né? Infelizmente, a gente vê hoje na população, ainda é muito real, as pessoas cuidarem muito do aspecto facial. Vamos falar aí das mulheres, né? Cílios, unha de gel, preenchimento, cabelo, e às vezes você vai ver, tem 5 dentes na boca. Não consegue nem mastigar Jesus. direito, né? Então, assim, Foi olhando empurrando para. pra barriga Não, ali, e até deixando levar. às vezes eu olho que é questão de prioridades, né? Porque às vezes elas entendem que ninguém tá vendo o sorriso. Não, ninguém tá vendo meu sorriso, tá vendo aqui a estética. Não precisa abrir muita boca, eu posso sorrir de lado. Só que na verdade ela tá sem saúde, sem estética, sem dente, sem função e dentre outras coisas. Então, hoje eu vejo que para o público que consegue tratar os dentes é uma questão de prioridade também. É claro que tem pessoas que não têm acesso ao básico, né? A gente entende isso. Você falou questão de prioridade, então você acha que a prevenção é uma prioridade? Com certeza, a prevenção é prioridade. Porque muitas vezes eu vejo bem assim, as pessoas elas têm mania, principalmente o brasileiro, de deixar para depois. Uhum. E aí a Procrastinar. prevenção acaba se tornando uma correção lá na frente. Exatamente. E acaba se tornando muito mais custosa do que a prevenção, porque a prevenção ela é simples e de baixo custo, né? Por exemplo, qual é a causa da doença periodontal? Passei o fio dental, minha gengiva sangrou. Eu não passo fio dental porque minha gengiva sangra. Olha a falta de informação. Sua gengiva está sangrando porque você não está passando fio dental. Porque o que que causa doença periodontal? É o acúmulo de placa. E mais nada. Eu tô com doença periodontal porque meu avô tinha. Não, é acúmulo de placa. E como que você não deixa a placa acumular? Passando fio dental e escovando os dentes. Básico. Então, quando sangra, é por causa que esse acúmulo aí. A gengiva ela tá inflamada, a gente conhece como gengivite, né? Então, passou a gengiva, sangrou, sua gengiva não está sadia. Sinal que você precisa ao dentista fazer uma limpeza, passar mais o fio dental, que a maioria do paciente. Aí eu falo, quantas vezes você tá passando? Uma vez. Aí eu falei, então tá explicado. E existe algum caso, doutor, que você nunca esqueceu? Um ponto muito assim, até triste. Olha, tem sim, eu tenho, na verdade, eu tenho vários casos, né, que acabam se tornando inesquecíveis. Eh, eu conheço pessoas muito jovens, né, que tinham muita vergonha de sorrir, não tinham segurança, viviam tristes e cuidaram do sorriso, juntaram um valor e falaram: cara, eu quero fazer um tratamento melhor, dar um upgrade, então eu vou juntar um valor aqui para poder fazer isso. E aí eu vi a pessoa depois sorrindo, a pessoa chorando de alegria, né? Não tem nada mais gratificante do que o choro de alegria, né? No meu ponto de vista. Então, inclusive nas redes sociais, a gente tem alguns registros que a gente consegue fazer o paciente chorando, feliz, histórias de superação. O paciente era de um jeito antes, depois o paciente fica de outro jeito. Tem uma história de um paciente também fumante, que ele viveu a vida inteira escondendo o sorriso dele, ele não se sentia confortável. E aí, depois que ele, né, fez a reabilitação ali com os dentes, com as lentes de contato, ele se vê hoje como outra pessoa. Ele falou, cara, eu não consigo nem expressar para você o quanto isso influenciou na minha vida, na minha autoestima, na minha forma de comunicar, em tudo. E você falou de autoestima, puxando esse gancho. O que seria essa autoestima de verdade das pessoas? Autoestima é você ter segurança, né? Principalmente com você mesmo. Eu ter segurança para eu sorrir, para eu falar, sem medo, não ter medo, né? Confiar em si próprio, né? Para mim, isso envolve muito autoestima. Ó, nós vamos para umas perguntas ping-pong aqui. Hum. E ó, você só pode escolher só uma, hein? Eita! Vamos lá! E aí depois você me explica por quê. Bem, bem curto, vamos lá. Vamos falar sobre sorriso. Sorriso ou olhar?
Sorriso. Sorriso? Por que sorriso? Porque sorriso comunica alegria. Sorriso traz conexão. Sorriso mostra gestos de carinho. Sorriso mostra saúde, bem-estar. Então, prefiro sorriso. Dentes naturais ou estética? Depende. Eu acho que a gente pode trabalhar, eu acho não, tenho certeza que a gente consegue trabalhar com a estética trazendo naturalidade. Até porque a decisão final é do paciente. Quando tem aquele sorriso muito artificial, é porque o paciente quer. Sorriso muito natural é porque o paciente também quer. A gente consegue alcançar tanto a naturalidade quanto um dentinho mais artificial dentro da estética. Aí a decisão final é do paciente, sempre. Clareamento ou limpeza? Limpeza, saúde primeiro. Prevenção ou tratamento? Prevenção. Por que prevenção? Porque você previne ter que tratar algo, né? Previne ter que tratar uma doença, previne ter que extrair um dente. Saúde ou estética? Saúde, Um bom sorriso é? Completa a frase. porta de entrada. O que mais valoriza um sorriso? O que mais valoriza o sorriso, eu acho que é a harmonia com que ele é dado, né? Por exemplo, eu acho que é a harmonia, é um todo, né? É quando o sorriso ele se comunica com toda a face do paciente. Acho que essa complementação faz toda a diferença. Ele tem que combinar com você. Um sorriso famoso. Um sorriso famoso, Bruna Marquezine. É mesmo? Você se inspira nela? Você acha o sorriso dela Ah, bonito? acho muito bonito. Sorrir ou gargalhar? Gargalhar. Por que gargalhar, doutora? Ah, porque gargalhar é mais gostoso, é espontâneo e natural, né? E assim, quando você vai gargalhar, você não precisa esconder nada, né? É bem. Você Exatamente. está se abrindo ali, Sim. né? Espontâneo. Complete. Um sorriso pode. Transformar vidas. Nós vamos agora para o bloco 3, mitos e medos e objeções. Bom, Uhum. porque tem algumas pessoas, doutora, que muitas das vezes têm medo de consultório. Então, na verdade, a consulta odontológica, desde que ela existe, claro que hoje com a tecnologia, isso tem diminuído, mas assim como, por exemplo, o ginecologista, ela é desconfortável, né? Mexer na sua boca não é muito confortável. Além do mais, tem os equipamentos que fazem barulhinho, alguns procedimentos que exigem anestesia, além da vergonha que o paciente sente. Apesar de não precisa, né? A gente fala, eu tô aqui para cuidar do seu sorriso, o paciente diz que eu tô com vergonha. Mas tá com vergonha por quê? Eu sou dentista. Então, há esse desconforto, né, hoje com os pacientes quando chegam no consultório. Mas é algo que a gente vem quebrando, né, principalmente tratando as crianças desde pequeno, fazendo condicionamento, para que as pessoas possam associar isso como algo bom e possam ficar mais à vontade também hoje dentro de um consultório odontológico. E dentro desses novos procedimentos agora, existe dor? Ou é mais tranquilo? Novos procedimentos estéticos, você É. fala? Uhum. Não, é bem tranquilo. E aqueles procedimentos que podem causar algum desconforto, eles recebem anestesia local, né? De forma que o paciente ele fique bem, né? Não sinta desconforto durante e nem depois do procedimento. E a questão do desgaste Das lentes dentário? de contato? Sim, das Então, lentes. Vocês é, fazem muitas lentes lá no consultório. muitas, muitas lentes de contato. O que que acontece, Patrick? A lente de contato, pelo nome mesmo, lente, tudo que remete lente é algo fino, ultra fino. Então, a lente de contato, ela restabelece uma camada muito fina do dente, em torno ali de 0,2, 0,3 milímetros. Então, hoje, diferente de 10, 15 anos atrás, a gente nem chama de desgaste, a gente chama de micropreparo que a gente faz na superfície do dente para aderir essas lentes para restabelecer ou o que foi perdido ao longo da vida do paciente, ou ali restabelecer cor, anatomia, harmonia, simetria. E a lente é diferente, por exemplo, de uma coroa dentária, apesar do material de confecção ser o mesmo. A coroa ela já é indicada para um dente mais danificado, que recebeu tratamento de canal, que perdeu muita estrutura. Aí a coroa sim existe um desgaste maior, mas no dente que já tem pouca estrutura, diferente das lentes. E tem caso que não é necessário, doutora? Fazer. Muitos.
Muitos Muitos? casos não é necessário. O paciente já tem um sorriso simétrico, os dentes não são fraturados, desgastados, tem uma coloração legal, às vezes é só um clareamento ou só uma gengivoplastia, que é um procedimento também que eu amo fazer, e fazer a limpeza ali de 6 meses. Tem pessoas, às vezes, que eu ouço, que eles falam bem assim, o desgaste enfraquece o dente. É mito. Então, o micropreparo que a gente faz nas lentes de contato não é algo que danifica os dentes a longo prazo, né? Como eu acabei de mencionar, justamente por ser muito diferente da técnica antiga. Então, eu concordo em dizer que é mito, né? Não é algo que vai agredir o seu dente a longo prazo, que vai enfraquecer, até porque o esmalte, né? Uma vez a estrutura formada, o que desgastaria aquele esmalte seriam duas situações: ou o bruxismo, né? Que é uma situação hoje muito comum, ou a cárie dentária, né, que causaria uma desmineralização naquele dente. Então, você vai higienizar seu dente normalmente, fio dental, escovação, e você vai ter os seus dentes o resto da vida. Vocês buscam muito essa naturalidade dos Sim, a dentes? gente como profissional sempre indica o mais natural. Então, quando vocês veem aquele dente mais branco, é porque o paciente quer. Tem paciente que fala assim: ah, doutor Eduardo, se você não colocar esse branco aqui, eu não vou fazer. Eu quero chegar chegando. É mesmo? É mesmo. E Aí já não tem jeito. não tem. E aí a gente tem que fazer o que o paciente quer, tem que É atender, porque verdade. assim, a gente dá orientação profissional, mas a gente quer principalmente atender os gostos e expectativas do paciente. Né? Então a gente sugere, mas a decisão final é do paciente. Assim como tem paciente que quer o dente muito natural também. E assim a gente faz. E tem essa diferença do sorriso bonito, artificial. Dá para ver essa diferença assim muito exorbitante ou é só um detalhe? Não, com certeza. Eu acho que um sorriso artificial ele vai chamar atenção e talvez não de uma forma muito legal, né? Dependendo do ambiente, do público. Eu acho que o sorriso bonito é aquele que, você fez lentes de contato ou não fez, né? Depende da indicação. Mas aí você chega no lugar, o pessoal olha e fala, cara, será que fulano fez lente de contato? Será que é que ele fez? Fica na dúvida, tá tão bonito, mas não sabe o que a pessoa fez. Eu acho que esse é o bonito. Eu acho que é tudo que tenta imitar a natureza, tudo que é puxado mais pro natural e que é harmônico e simétrico é o mais bonito. Doutora, o consultório de vocês traz muita excelência em qualidade. O que você me Obrigada. diz de pessoas que muitas das vezes estão buscando barato e pode sair muito caro lá na frente? Sim, é. Qual conselho você daria para essas pessoas? Fala para eles aqui, de pertinho. Então, pessoal, esse ditado aí do barato sai caro não é de hoje, né? Eu acho que antes de você buscar valores, você precisa buscar um profissional de excelência, um profissional qualificado, um profissional principalmente que tem provas sociais. Eu acho que as provas sociais, elas falam muito, né? Falam mais do que o próprio profissional mesmo, né? Você tem que buscar pessoas que já trataram com ele, procurar a técnica que o profissional executa e depois você vai olhar o valor, porque o valor ele está muito agregado ao que o profissional oferece. E como o paciente deve escolher o profissional? Porque eu vejo bem assim, o paciente muitas vezes é um pouco perdido nas coisas, né? Leigo, né? Ele não Leigo demais entende no do assunto. assunto, né? Do profissional. Existe uma capacitação por trás, muitos anos de Sim, experiência, sim, e é uma coisa que é uma saúde bucal, um dente, algo que vai ser exposto ali, né? Tem que estar na mão sim, daqueles que sabem cuidar. com certeza. E o que você me diz dessas pessoas que muitas das vezes não sabem encontrar um profissional certo? Eu acho que elas precisam buscar o profissional que está capacitado para fazer aquilo que elas buscam, né? E principalmente o profissional que tem aquele olhar humanizado, né? Que vai entender o paciente como um todo e não só, olha só a sua boca. Não, eu quero entender quem é o Patrick, o que que trouxe o Patrick até aqui? Foi alguém que indicou? Como você me buscou? Como você chegou até mim? Você gostou do atendimento que eu te dei? Por exemplo, a minha consulta ela demora 1 hora. Uma hora Uma consulta, hora, minha doutora? consulta é 1 hora, isso quando não passa. Então é uma consultoria, não é uma consulta, né? A gente conversa sobre tudo, porque eu prezo muito pelo atendimento humanizado. Né? Então Isso é você dá desde a minha todas essas secretária, informações que todas as informações, tiro todas as dúvidas, mostro o caso, a gente conversa. Então, assim, a minha consulta dura 1 hora. Né? E isso não é tão comum de se ver por aí, né? Principalmente em clínicas mais populares, né? Acaba tendo uma rotatividade muito grande, então acaba sendo impossível o profissional fazer uma consulta de 1 hora. Muitas vezes ela se torna uma consulta de 10 minutos. No meu ponto de vista, é impossível passar todas as informações com 10 minutos. Né?
E o que você me disse também de pessoas que às vezes tem muito disso de falar que tudo é gasto, tudo é gasto. Só que esquece que isso é um investimento aonde que vai trazer benefícios de quê? Da saúde bucal, né? Da autoestima. O que você me diz do conselho para essas pessoas que pensam assim, vamos supor? Eu acho que essas pessoas elas precisam parar e fazer comparações, né? O que é caro para você, né? Vou dar um exemplo, né, de um paciente. Ele é claro que a gente entende hoje que muitas pessoas, Patrick, não conseguem fazer o básico, não têm acesso ao básico. E isso ainda é uma realidade no Brasil, tá? Então eu quero abrir parênteses para isso aqui. Mas o público que eu atendo é um público mais A e B, que é um público que está voltado, está mais preocupado em cuidar da sua estética como um todo. E teve um dia que eu ouvi de um paciente que uma restauração, né, uma restauração, você tira uma cara e você bota uma resina que vai durar 20, 30, 40 anos na sua boca, além de tratar a saúde, ela tem alta durabilidade. E eu ouvi o paciente dizer para mim que R$ 190 na restauração era caro, né? R$ 190 você come duas pizzas e uma Coca-Cola, você concorda Nossa, comigo? mas R$ 190 ficar um negócio 20 anos na boca? É. E aí, esse mesmo paciente que falou isso, ele mora numa casa de luxo, anda com carro importado. Então, acho que os valores estão invertidos. Né? Eu acho que a gente precisa dar valor àquilo que tem valor. E, no caso ali da estética, é um investimento em você mesmo. Então, acho que é uma escolha que você precisa fazer consciente. O paciente, o cliente, ele deve desconfiar muito de resultados muito rápidos. Porque tem etapa, né, de cada Uhum, procedimentos, né, uhum. principalmente lente de contato, né? Não é algo de uma noite Sim. pro dia, num dia, Sim, eu acho ou que sim. acontece? Não, eu acredito que tudo que é muito rápido, já peguei, por exemplo, o caso de uma paciente que ela pagou por facetas cerâmicas, inclusive provavelmente ela vai ver esse podcast. Ela pagou por facetas cerâmicas e colocaram 4 facetas em resinas, né. A resina também é muito boa, a resina tem as suas indicações, mas são materiais totalmente diferentes, a resina e a cerâmica, né. Então eu posso te dar N diferenças aqui, né, questão de durabilidade, resistência, um pigmenta, o outro não pigmenta. Então, obviamente, né, tem diferença de custo. E aí o profissional falou: não, fica pronto na hora, cobrou a cerâmica, o valor da cerâmica, mas entregou resina. E a paciente é o quê? Leiga, ela não entende. Depois ela foi me buscar, eu expliquei, falei: olha, isso aqui é uma resina, a gente vai remover. Ela, é resina, não sabia. Então, assim, a paciente foi enganada. A paciente foi enganada. Então, tudo que é muito barato, que é muito rápido, você deve desconfiar. Não quer dizer que não existem procedimentos imediatos. Existem procedimentos imediatos. Mas o profissional precisa explicar qual procedimento que é imediato e qual que não é. E muitas das vezes, hoje, com essa tecnologia, essa informação toda que a gente tem, eu sugiro e aconselho o paciente a buscar mais sobre, antes de fechar o tratamento. Mas vamos fazer mais outra pergunta ping-pong, meio que polêmica, vamos lá. Hum. Tem que escolher uma de novo, hein? E vambora. Dor ou medo? Medo. Medo? Mas por que o medo? Você pensou no medo? Porque o medo impede muitos pacientes de iniciarem alguns tratamentos. Eles têm muito medo. Medo de como vai ser, medo se vai doer, medo de como vai ficar. É muito medo. O medo ele prevalece muito ainda hoje, infelizmente. E a anestesia já acaba com medo, né? Na hora, né, também, né? A anestesia ela acaba com a dor, né? Mas o paciente, mesmo assim, ele fica receoso, ele fica com medo. Aí é tudo uma questão de conversa, de condicionamento. Saúde ou estética? Saúde. Natural ou perfeito? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Essa palavra é forte, doutora. Porque aquilo que é perfeito, ele vai trazer naturalidade, ele vai trazer harmonia, ele vai trazer simetria, ele vai trazer conforto, ele vai trazer autoestima. Então, o perfeito prevalece. Barato ou seguro? Seguro. E seguro significaria o que para você? Para mim, seguro significa você escolher um profissional que traga segurança para você se tratar com ele. Antes ou depois? Depois, Depois sempre é melhor, né? Vamos lá. Procedimento rápido ou bem planejado? bem planejado. Quando você sentiu que isso foi um grande propósito que você tinha na sua vida? Quando iniciou tudo isso na sua clínica? Então, na verdade, eu morei em Vitória, eu nasci em Vitória, eu morei em Vitória até os 23 anos.
E aí, em Vitória, eu recebi uma profecia de uma pastora de uma igreja onde eu congregava, que eu teria meu nome profissional grande na cidade de Vila Velha. Aí eu pensei, ué, mas Vila Velha? Fiquei meio assim, mas tomei posse, né? Falei, amém, vambora. E aí me relacionei, né, no futuro com uma pessoa que morava em Vila Velha. Essa pessoa montou uma clínica para ela e eu achei que era isso. Falei, bom, concretizamos aí a profecia, né? Mas não era essa clínica, era a minha clínica. E você nem imaginava que era sua? Não, nem imaginava, que eu achei que era água. Envolvi com a pessoa, montou Nessa a época você clínica. nem pensava em clínica, ou Em já. ter a minha clínica ainda não. Olha para você ver que extraordinário, tá vendo? O destino. Deus já estava planejando para você. Em Vila Velha, então, falei, Aí depois, né, a gente montou a clínica em Vila Velha. Hoje eu tô na quarta clínica. Não que eu tenha as 4 hoje, tá? Eu fui passando, até porque a gestão, ela cansa muito a gente, né? Porque hoje eu não atuo só como dentista, eu tenho que fazer gestão no meu negócio também. Então, fui passando para outros profissionais que deram conta do recado muito bem, inclusive, né? Estão tratando os pacientes que ficaram. E eu já tô na quarta. Me parei nela e estamos indo, estamos aí. E qual o seu diferencial forte desse sucesso todo? Porque foi etapas, né? Você foi crescendo pouco a pouco ali até Sim. ser referência aqui na Grande Vitória. Eu acredito muito que é o tipo de atendimento humanizado que eu ofereço ao paciente, né? Eu tento me conectar sempre com o paciente, independente da história dele, de onde ele vem, de como ele se veste, de quem ele é. Então, eu tenho uma facilidade muito grande, talvez o teatro tenha me ajudado muito com isso, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar com públicos totalmente diferentes, né? E pensar em oferecer algo ao paciente sempre que eu ofereceria, por exemplo, para minha mãe, que eu pudesse oferecer para os meus pais. Né? Então, dar esse atendimento humanizado, escutar o paciente, entender o paciente, né? E de fato dar uma consulta diferenciada. Eu acho que isso que me conecta hoje com os meus pacientes. E você sempre procura entregar um pouco mais além, doutora? Sim, Isso é gostoso demais, né? muito. E principalmente você tá disponível para o paciente depois que acaba o tratamento, né? Porque às vezes o paciente ele acaba o tratamento, aí não acha a clínica, não acha o profissional. Então, acho que esse pós-tratamento, assim como existem pós-venda, né, de produtos, esse pós-tratamento, ele é muito importante também. E o que significa para você, doutora, ser uma mulher empreendedora? Porque ser uma empreendedora não é fácil. Tem que ter uma mentalidade forte também. Sim, eu acho que ser uma mulher empreendedora é uma pergunta bem profunda. Eu acho que significa você ser ousada, né? Você não ter medo, né? Você ter fé, você acreditar naquilo que você ainda não vê e principalmente ter perseverança, porque é você por você. Você já teve algum momento que você teve que provar sua capacidade para alguém? É porque muitas vezes Há tem pessoas que vários, falam bem assim, não vai conseguir não, você sonha muito longe. com certeza. Já aconteceu? Inclusive, isso aconteceu dentro da minha casa. Acontece, É, acontece, normal. Antes de eu fazer a prova da UFES, né, quando eu ainda estava no terceiro ano, eu fiz a prova da FAESA. Tava no meio do terceiro ano ali, né? Foi só pra ver como é que era. E aí eu fiquei de suplente na FAESA, no meio do Uhum. ano. E eu fiz a UFES no final do ano. E aí o meu pai, que eu amo muito, inclusive, falou bem assim: Ih, não passou nem na FAESA, quem dirá na UFES. Então eu vinha de lá antes mesmo de eu entrar na UFES, né? E depois de formado, o paciente olhava, muito novinha, não vai saber tirar meu dente, enfim, né? Acho que todos os profissionais acabam passando por isso aí quando é recém-formado. E o que você vê como um profissional de referência? Profissional de referência, eu acho que é um profissional que ele deixa provas sociais, né? Eu acho que mais importante do que um anúncio, uma foto, você ter alguém que te indique, que fale bem de você. Olha, passei pela doutora Eduarda, passei pelo doutor Fulano, gostei e indico. Né? Tá aqui o trabalho, então acho que a prova social é algo muito importante. No meu ponto de vista, o mais importante. Qual conselho você daria para os jovens de hoje que estão iniciando, estão sonhando, sente esse desejo de ter um negócio que é empreender também? O que você diria para eles?
Ah, eu diria para eles irem com calma, né, porque nada é da noite para o dia, né, como diz meu pai. Mas perseverar, né, fazer um planejamento, buscar referências, né, que eles têm e modelar mesmo essas pessoas. Eu acho interessante a gente ter alguém para a gente modelar, né. Eu acho que te ajuda a focar, né, ter meta, ter foco e lutar pelos objetivos, não se achar inferior, né, porque todos nós somos capazes, independente de onde a gente veio, do estudo que a gente teve, né, acho que todo mundo é capaz. E principalmente não abrir mão da fé, que é aquilo que move a gente diariamente, né? E que não deixa principalmente a gente desistir. E para finalizar, doutora, a gente gostaria de saber de você o que significa construir a melhor versão do sorriso. Construir a melhor versão do sorriso é você estar aberto a fazer um tratamento, dar liberdade ao profissional, confiar no profissional de fazer um tratamento em você, no seu sorriso, que vai trazer uma nova versão sua de sorrir, que vai agregar com todo o seu perfil facial, com toda a sua vida, sua rotina, seu trabalho, sua comunicação, porque a partir desse momento você passa a ter uma outra versão. O Patrick fez o tratamento, ele passa a ter uma nova versão de sorriso do Patrick. E isso influencia em toda a sua vida, então uma nova versão sua de sorrir e de viver também, né? E para as pessoas que querem acompanhar a doutora, o arroba do Instagram, qual é? Tem o meu site, Eduarda Sabadini, só colocar aí na internet. Tem o Google Meu Negócio também. E tem o Instagram, que é doutora Eduarda Sabadini. Vão ser todos muito bem-vindos. Vai ser sempre um prazer atender todos vocês. Tá vendo aí, pessoal? Grandes insights que a doutora passou aqui pra gente sobre saúde, sobre estética, sobre muitas coisas. Segue ela lá. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque os insights aqui foram valiosos. E a doutora tá de parabéns, respondeu aqui Obrigada! ping-pong, É o tudo. ping-pong aí. Fui surpreendida. Depois você vai ver lá. Na hora que eu sair lá, as respostas, vai ver. E é isso, pessoal. Ó, felicidade poder ter você aqui, Eu que doutora. agradeço pelo convite, me sinto muito honrada e agradeço a todos vocês aqui por estarem me recebendo tão bem. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.